Glória a Deus, a paz do Senhor, amados em Cristo Jesus. Nesta manhã Deus me deu uma palavra que se encontra no livro de Mateus, de número 14, versículo de número 22, sobre uma passagem que fala sobre Jesus anda sobre as águas. E o que eu quero ministrar o coração dos irmãos, desses que me ouvem através desse pequena live, desse pequeno vídeo, desse pequeno conteúdo, é que todos nós estamos enfrentando lutas, estamos passando adversidade, estamos passando por momentos difíceis, estamos vivendo também agora neste momento essa epidemia aí do Covid-19. E Deus me tocou nesta manhã através desta palavra, que todas as lutas, todas as tempestades que passamos, há um propósito. E interessante que aqui no livro de Mateus, Jesus ele estava pregando a sua palavra e de repente ele percebe que a multidão era grande e ele logo despede a multidão. E ele, junto com os seus discípulos, por um momento ele se retira e os discípulos atravessam o alto mar para o outro lado. E quando Jesus se retira para orar e os discípulos estão ali naquela travessia, diz a palavra do Senhor que se levanta uma grande tempestade em meio ao alto mar. E o interessante aqui, que eu aprendo nesta manhã através dessa palavra, que os discípulos, quando eles estão ali no alto mar, Jesus aparece andando sobre as águas. E quando Jesus aparece andando sobre as águas, por um momento eles pensam que é um fantasma, eles ficam todo apavorado, assustado. E assim somos nós quando estamos passando por alguma luta, alguma provação, nós ficamos assustados, nós ficamos tenebrosos, nós ficamos inquietos, nós ficamos sem saber o que fazer. Mas aí Pedro percebe, ao ouvir a voz que era Jesus, ele: se é tu mesmo, mestre, mande que eu ande sobre as águas até tu. E Jesus convida Pedro. E é o que eu quero mostrar para você aqui, agora na palavra. E Pedro, ele desce do barco, e esse é o primeiro ponto. A tempestade não passa. Pedro, ele começa a andar sobre as águas, a tempestade também não passa. E quando Pedro está assim caminhando em direção ao Senhor, ele começa a ficar assustado, ele olha para um lado, ele olha para o outro, aquele vento, aquelas ondas vindo sobre ele, apavorando, assustando ele. A tempestade também não passa. E aí quando Jesus percebe que Pedro vai afundar, ele vem ao encontro de Pedro e segura na mão de Pedro, mas a tempestade também não passa. Não sei se vocês perceberam isso. E na vida da gente muitas das vezes é assim, a gente precisa ter Jesus no barco. No momento quando você quer andar sozinho, sem direção, no momento que você quer andar achando que você é dono do seu próprio nariz, que você pode conseguir as coisas com a sua própria força, sem Jesus no barco não vai dar. Mas, irmão Cleidiomar, e quando foi que a tempestade passou? Perceba aí para você ver. Mesmo Jesus segurando na mão de Pedro e não deixando ele afundar, a tempestade também não passou. Glória a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que aquela tempestade só passa quando Jesus e Pedro voltam para o barco. Mas como é que você prova isso? A palavra do Senhor vai nos dizer, queridos amados, que logo quando Jesus estende a mão e segurou
e disse: homem de pouca fé, por que duvidou? E quando subiram no barco, no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 32, você vai ver: e quando subiram no barco, alcançou-se o vento. Porque Jesus, quando ele sobe no barco, quando ele entra no barco com Pedro, quando Jesus entrar no barco da tua vida, quando você voltar para o barco, quando você voltar para casa, quando você ter de novo esse encontro com Jesus, assim como Jesus, ele, com toda a sua autoridade, ele disse: vento, tempestade, se acalma. Sabe o que Deus está falando para você nesta manhã? E quando você voltar para o barco, todas essas lutas, essas provas que você está enfrentando, o que você está passando, Jesus, ele é poderoso para acalmar essa tempestade. Então volte para o barco. Deus te abençoe.